Thaís, eu até consigo me organizar. O problema é que meu marido, a minha esposa, os meus filhos bagunçam tudo. Ou então, na minha equipe, ninguém é organizado, todo mundo deixa tudo para a última hora. O meu chefe manda as coisas na sexta-feira, no final da tarde, enfim. Vamos falar sobre esse grande desafio que é lidar com outras pessoas. Quando a gente fala que outras pessoas não se organizam, eu acho que a primeira coisa que eu falaria para uma amiga que me falasse isso é: não dá para você forçar ninguém a ser uma pessoa organizada. Ai, Thaís, como que eu faço? Porque o meu marido, ele é super desorganizado, eu fico querendo ajudar e não sei como fazer. Ou então, Thaís, me ajuda. Minha mãe, ela é super desorganizada, ela é acumuladora, eu não sei o que fazer para ajudá-la. Ou então, meu chefe é desorganizado e por aí vai. E a gente fica querendo mudar as pessoas. Não mudar, talvez seja muito forte, mas ajudá-las. A gente quer ajudar mesmo. A gente fala, cara, essa pessoa tá... Nossa, socorro. Eu sei como ela pode fazer para melhorar. Então, eu quero ajudá-la. Só que ela não dá abertura, etc. Então, assim, gente, vamos partir do seguinte pressuposto, que é o seguinte. Já tem tanta gente no mundo querendo se organizar, querendo ter uma rotina mais tranquila e procurando ajuda. Já tem muita gente assim. Então, pelo menos eu entendo que é o nosso papel ajudar essas pessoas. Porque quem não está interessado, a gente está ali dando murro em ponta de faca. Se a pessoa não está interessada em se organizar e não pede a sua ajuda, não tem por que você se preocupar com isso. É claro, Thaís, eu me preocupo porque é da minha família, me afeta diretamente, é na minha equipe e tudo mais. Eu entendo. Só que a questão é que não é porque é óbvio para você que a organização vai ajudar a pessoa a ter uma rotina mais tranquila, que é óbvio para ela. E se não for óbvio para ela, ela não vai ver a importância disso. A autonomia é um valor muito importante nesse processo de organização, de acordo com a abordagem que eu trago aqui do método Vida Organizada. A pessoa precisa ter um motivo para agir, motivação, tá? Ela tem que ter um motivo para agir. Se ela não tem esse motivo e esse motivo é interno, não adianta, pode estar o mundo caindo ao redor dela, o chão pode estar abrindo aos pés dela. Se ela não vê que a questão é a organização e que ela precisa se organizar e ela não se sente motivada, a partir do momento que ela percebe que existe um problema, que o problema é a falta de organização, eu quero melhorar isso, não há o que a gente pode fazer no sentido de convencê-la. Mas existem, sim, algumas abordagens que você pode tentar, e é para isso que a nossa conversa está nesse ponto aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você estando perto dessa pessoa e você sendo uma pessoa organizada com as suas próprias circunstâncias, situações e atividades, já vai servir como exemplo para ela. Então, você mostrar que a organização não é uma coisa engessada, que a organização ajuda a priorizar, a organização ajuda a gente a fazer mais as coisas que importam e deixar de lado aquelas que não importam tanto, a ter uma alimentação organizada, se for isso que você quiser organizar, ter finanças organizadas, enfim, cada um tem aí as suas questões. Só de você conviver com essa pessoa e você se mostrar uma pessoa organizada perante os olhos dela, você já está mostrando para a pessoa qual é o valor de ser uma pessoa organizada. Agora, se você sempre está complicando demais as coisas, complicando os processos por conta de burocratização na questão da organização, se você está sempre planejando demais e fazendo de menos, isso pode passar uma imagem negativa com relação à organização. Então, meu primeiro toque para você é: ajuste os seus processos pessoais de organização. A organização na sua vida está sendo uma experiência positiva para você, de modo que ela aparente ser uma experiência positiva para os outros? Essa é a primeira coisa, olha para dentro primeiro. Segunda coisa, se essa pessoa é desorganizada, seja marido, filho, mãe, pessoas da equipe, enfim, se essa pessoa estiver passando por uma dor real naquele momento, como, Thaís? Por exemplo, você está numa reunião com uma pessoa da sua equipe e essa pessoa fala: eu não consigo me encontrar nesse monte de e-mails. Ela está expressando, ela está compartilhando com você uma coisa super íntima, porque você compartilhar uma fraqueza no ambiente de trabalho, que geralmente é muito competitivo, a pessoa está se abrindo para você. Então, olha só que importante. Ela pode não estar pedindo diretamente a sua ajuda, mas, de certa maneira, ela está. Então, aproveite esse momento para, em primeiro lugar, gerar empatia, e aí, num segundo momento, você fala: eu consegui uma maneira de organizar melhor os meus e-mails. Se você em algum momento quiser, eu te ajudo. Quando você se deparar, então, nesse caso, a pessoa está no caos do e-mail, dê uma dica para ela que você acha que vai ser matadora para ela. E isso vai ser personalizado, porque cada pessoa tem uma dor. Então, tem várias dicas que você pode dar nesse sentido para a pessoa, sabe, ela implementar na hora e ela ter um insight, falar: cara, que legal, porque ela vai ver um benefício imediato. É uma dica rodinha, mas que aos poucos, à medida que a pessoa vai andando de bicicleta aí com a rodinha, ela vai depois querer tirar, porque ela vai querer melhorar o processo dela de aprendizado do andar da bicicleta, entendeu? Então, na sua casa,
Você vê que a sua esposa ou o seu marido são muito desorganizados, e aí não adianta você querer dar sermão quando acontece algo. Eu não sei onde eu coloquei meu carregador do celular. Não adianta você falar, tá vendo? Eu falo para você se organizar e você nunca se organiza. Não adianta, quer dizer, dá vontade. Eu fico o tempo inteiro com vontade de falar isso, né, gente? Imagina só. Direcione para o negócio assertivo, para algo produtivo. Então, se você tá vendo que a pessoa perdeu o carregador dela, e dá uma dica ali, rodinha, para aquele momento. Fala, quando você chegar da rua, já deixa ele aqui. É uma coisa que ela já pode implementar ali no ato, não é uma explicação sobre hábito, sobre organização, sobre o que ela tem que fazer. Outra coisa muito importante que eu anotei aqui também, que eu sempre falo, é de observar as pistas oferecidas pela bagunça, porque as pistas que a bagunça traz, essas pistas vão te indicar algumas coisas que você já pode fazer. Nesse caso, você pode querer colocar uma caixinha, uma bandeja logo na entrada de casa, porque ali, ao entrar, a pessoa já olha aquela caixinha, já tá com o que ela tiver na mão. É o exemplo que eu sempre gosto de dar, assim. Adolescentes que jogam a roupa suja no chão do banheiro. Às vezes, eles jogam a roupa suja no chão do banheiro porque ninguém tem saco de tirar a roupa e depois lembrar de levar para o cesto de lixo que tá na área de serviço, outro lado do apartamento ou da casa. Coloque um cesto de roupa suja no banheiro sem tampa. Que é o quê? Tornar a organização mais fácil do que a bagunça. Se a sua chefe te chama praticamente todos os dias, no final do dia, para fazer uma reunião, para perguntar coisas, isso já é uma coisa previsível. Já é um imprevisível previsível, porque você sabe que ela vai te chamar. Logo, você se planeja, ou seja, o que está dentro do seu controle. Você se planeja para fazer as suas situações antes disso, para deixar o final da tarde livre. Desse modo, quando ela te chamar, você fala, tô aqui, vou lá. Tô aqui, no final das contas, ela é minha chefe, tem que servi-la, certo? Então tem que ir lá. Mesma coisa, se tiver uma oportunidade, você comenta. Não é legal chamar no final da tarde, porque muitas vezes as pessoas estão ali finalizando pendências, lidando com clientes, né? Se a gente puder conversar mais cedo, melhor. Você já deu a sua dica para a pessoa. Se ela quiser acatar, ela vai acatar. Se não quiser, não vai, porque é o chefe. Então ela que vai acabar direcionando esses processos. Se você for o chefe, saiba a responsabilidade que você tem perante a sua equipe quando você se organiza, né? Porque impacta todo mundo, tá bom? Alguns truques, assim, que eu acho que à medida que a gente vai convivendo muito com pessoas desorganizadas, a gente já vai naturalmente fazendo. A primeira é antecipar prazos, né? Então, assim, meu marido, olha, eu tenho que fazer tal coisa, que ele tem que ir comigo hoje às 15 horas. Ele fala, que horas que a gente tem que sair de casa? Umas 2h30 dá. Tá bom. Eu sei que ele pode se atrasar, que a gente pode sair 2h40, então eu sei que, na verdade, o compromisso é 3h30. Então eu falei que era 3 horas. Gente, isso assim, não magoa ninguém, é uma mentirinha do bem, e funciona muito bem para todo mundo, entendeu? Porque eu sou a favor de sempre chegar antes no lugar e tal. A mesma coisa vale para chefes, para pessoas da equipe. Então, assim, você tem um prazo que depende da pessoa. Você tem que mandar um relatório até dia 15. E para você mandar esse relatório, depois que você faz a sua parte, seu chefe tem que aprovar. Se você sabe que ele atrasa isso, fala que o prazo é antes, que o prazo é dia 12, porque aí você manda para ele e ele tem essa margem de 3 dias se ele atrasar, entendeu? Então, assim, claro que em algumas situações isso não vale para sempre, porque a pessoa fala, eu sei que o prazo é dia 15, tá bom. Então, mas a pessoa, só de falar isso, ela já vai se sentir um pouco envergonhada de entender que você já tá mandando antes, porque sabe que ela pode atrasar. Aí meio que saiu das suas mãos, sabe? E você tem que aprender a se sentir responsável pelo que tá nas suas mãos e não pelo que não está nas suas mãos. Outra coisa, fazer o acompanhamento de demandas dos outros. Eu gosto de recomendar que você tenha uma lista de follow-up. O que é uma lista de follow-up? É uma lista de tudo que você está aguardando de outras pessoas, ou que você tenha delegado para outras pessoas, enfim. Você tem uma lista com tudo isso que você está dependendo de outras pessoas e que você tem que fazer um acompanhamento. Qual que seria esse acompanhamento? Eu coloco um lembrete na minha agenda toda quinta-feira para revisar essa lista e verificar a necessidade de entrar em contato com a pessoa, por e-mail, por mensagem, ligando, falando pessoalmente, né, se você trabalhar no escritório presencial. Tem coisas que eu vou revisar ali que eu não preciso contatar a pessoa na quinta, porque ainda, não, faz pouco tempo, ainda tem mais tempo para ela me mandar. Mas tem coisas que já estão mais atrasadas. Então, se eu tiver esse acompanhamento de toda semana, e você pode personalizar, você pode verificar isso a cada 2 dias, todos os dias, depende da demanda que você tem, você vai personalizar para o negócio. Para mim, funciona uma vez por semana. Então, eu entendo que faz parte de uma inteligência produtiva, se é que a gente pode falar assim, que se eu cobrar na quinta, a pessoa tem sexta-feira o dia inteiro ainda para me responder, então eu tenho maiores chances de ter aquela resposta antes do final de semana. E é o que eu recomendo para os meus alunos também. Outro ponto que eu anotei aqui, que é um ponto importante e que também é bastante compassivo do meu ponto de vista, que é, às vezes a pessoa não sabe como fazer.
Então, às vezes, você pede para a pessoa fazer uma coisa e ela fica demorando, não retorna, ela não faz, e ela tem vergonha. Simplesmente no trabalho isso pode acontecer, porque as pessoas têm receio de compartilhar fraquezas, vulnerabilidades, porque o ambiente de trabalho geralmente é muito competitivo, infelizmente. Disponha-se a ajudar a pessoa. Então, se ela está demorando muito para te entregar uma coisa, e você fala, tem algo errado? Pergunta, eu posso te ajudar com isso aqui? Ela vai achar isso muito legal da sua parte, ela vai se abrir, e às vezes a dificuldade na entrega, em cumprir o prazo, não estava na desorganização, mas no receio de expor que ela precisava de ajuda. E se você for gestor, veja a possibilidade de promover treinamentos ocasionalmente para sua equipe. A questão de processos no trabalho, então, muitas vezes você identifica nessas demoras, nessas desorganizações, uma falta de processos. Exemplo, Thaís, na pandemia todo mundo fica mandando WhatsApp o tempo inteiro, é enlouquecedor, mandam 11 horas da noite, mandam no sábado à tarde, às vezes eu tô com a minha família, tenho que ficar respondendo. O que é isso? É falta de processo de organização. Então não é pra gente ficar com raiva das pessoas, mas a raiva da falta de processo. Então, assim, gente, olha, eu tô identificando que tá acontecendo isso, cada um tem as suas próprias regras pessoais, tem gente que não se importa de ficar 24 horas disponível, como tem gente que se importa. Então, o que vocês acham de a gente conversar e estabelecer uma política de comunicação pra gente nesse momento? Então, assim, esse processo pode estar óbvio para mim, só que não pode não estar óbvio para as outras pessoas. Como que eu faço para se tornar óbvio para as outras pessoas? Que ferramentas que eu posso utilizar? Por exemplo, uma checklist é uma ótima ferramenta de organização para processos. Muitas vezes, a pessoa que se sente mais organizada que as outras, tanto em casa quanto no trabalho, acaba se sobrecarregando, porque ela se sente responsável pelas entregas, geralmente é uma pessoa que já tem uma proatividade mais aflorada naturalmente, isso é bom e é ruim, porque aí a gente se sobrecarrega, a gente fica fazendo muita coisa, a gente não delega. Mas é importante que você faça um exercício de tempos em tempos, e aí eu recomendo uma frequência pelo menos mensal, tanto que aqui no canal tem vídeo. Todo mês eu reviso minhas responsabilidades profissionais para ver quais são as responsabilidades que eu sinto que. Porque tem coisas que só eu posso fazer. Só eu, Thaís, posso estar aqui agora, colocando a minha carinha aqui para falar sobre um assunto. Isso me dá uma noção de priorização. Então, eu sei que aquilo que só eu posso fazer, eu tenho que priorizar. Então, assim, se eu tenho 10 atividades no dia, 2 só eu posso fazer, eu vou fazer essas 2 primeiro, depois eu faço o restante. Então, é entender sua questão de responsabilidades, priorização, se você pode, se não pode delegar algo, conversar com a equipe. Às vezes, algo que você faz e que você poderia delegar vai ajudar uma outra pessoa a se desenvolver, a mostrar serviço, de repente ser promovida. Então, dessa maneira, você também ajuda outras pessoas. Se você é uma pessoa que já se considera mais organizado, com mais vontade de organizar e arrumar as coisas do que as outras ao seu redor, você já está naturalmente se impulsionando para querer colocar ordem aí no rolê, certo? O que eu estou querendo te dizer é que, em vez de você se estressar, se frustrar, tentando organizar a pessoa, sempre dando sermão, você direcione essa sua energia da vontade para algo mais produtivo, que é encontrando soluções.